Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Bom dia para você chegando agora aqui no nosso show da manhã. Uma pausa, né, na nossa programação musical para falarmos de saúde e falarmos principalmente de prevenção aqui no programa, que é o que a gente preza, né, sempre aqui no Saúde Cidade, que tem um oferecimento de Oncoitu e Onco Indaiá. Aliás, um grande abraço para toda a equipe da Onco, saudades de vocês, hein? A Cláudia, o Pedro, a Camila, a Carol, beijos para vocês aí, toda a equipe Oncoitu e Onco Indaiá. E também, junto com a gente, Biolabor, é a nossa Biolabor, com uma nova casa maravilhosa, sempre, né, para receber aí os seus pacientes, seus clientes, sempre da melhor forma, né? É isso, gente. Saúde Cidade está no ar nesta quinta-feira com ele, Dr. Bastos, médico infectologista, nutrólogo. Toda quinta-feira ele está aqui falando de saúde e principalmente de prevenção. Bom dia, Dr. Bastos! Bom dia, Dani. Bom dia, cidade. Bom dia a todos vocês na nossa grande audiência do Saúde Cidade. E é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês ao vivo às quintas-feiras para a gente bater aquele papo sobre saúde, dicas, informações, tirar dúvidas, enfim. Vamos lá para o nosso programa de hoje, já agradecendo a todos aí a grande audiência, não é isso, Dani? Exatamente. A gente já deixa a dica aí nessa grande audiência. Se você tiver alguma dúvida, mesmo que não seja relacionado com o nosso tema, já envia agora. E mensagem de voz também, às vezes não dá para ouvir, não dá tempo. Então, prefiro que seja a mensagem escrita aqui, até para facilitar, né? Porque às vezes não dá tempo aí da gente ouvir e passar para o Dr. Bastos aqui. 11986630097. Hoje vamos falar de um tema muito bacana, mas antes a gente não pode deixar passar despercebido, é o Agosto Dourado, né, Dr. Bastos? O Agosto Dourado é a semana e o mês dedicado aí à amamentação, à importância da amamentação. Então a gente deixa registrado aí que outubro é o mês dourado, tamanha importância da amamentação. Né, doutor? Com certeza, Dani. É muito importante, todos os anos, né? Em agosto, essa lembrança, essa reflexão, porque a amamentação é tudo na vida, né, do bebê, vamos dizer assim, da criança que está ali vindo ao mundo e que vai ter todas os seus benefícios, né? Futuros também, né? Para o futuro, exatamente, em termos de imunidade, da parte da alimentar, nutritiva, do crescimento, enfim. É muito importante e a gente sempre tem esse tema aqui, conduzido pela doutora Marta, né? Que é especialista nessa área. Exatamente. É uma pediatra e neonatologista que tem toda a bagagem, a experiência que pode falar sobre isso. E a gente espera que esse ano tenhamos aqui mais uma vez. Aliás, um grande abraço para toda a equipe do projeto Nana Nenê, né? Um projeto tão maravilhoso na nossa cidade. É para poucos, viu? Para poucos municípios ter um projeto desse de tamanha importância na nossa cidade. Mas hoje o tema é outro, Dr. Bastos. Vamos falar dela, da danada, da menopausa. Mas hoje a gente vai falar da pré-menopausa, que é uma fase da vida da mulher em que acontece essa transição, né? Do período reprodutivo para o não reprodutivo. E aí muitas pessoas, geralmente, bem antes da menopausa. Claro que vem a pré, né? Eu não sei quantos anos antes, mas a gente sabe que é antes que a gente já começa a sofrer, né, com isso. Eu hoje com 42 anos, parece que já sinto alguma coisa sobre. Mas, doutor Bastos, com que idade se inicia a pré-menopausa? Tem gente que passa bem, maravilhosa aí, né? E tem gente que passa, né? As mulheres passam aí com muitos problemas antecedendo aí a menopausa realmente. Qual é a idade, doutor? Tem alguma idade ou não? Varia de mulher para mulher? Conta pra gente.
Exatamente isso, Dani. Não tem uma idade assim fixa, né? Igual a todas as mulheres, né? Varia muito de mulher para mulher. Cada pessoa é uma pessoa e vai também de acordo com a menarca, né? Que é quando se inicia vamos dizer assim, a fase reprodutiva da mulher. O climatério ou menopausa é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase pós-menopausa, onde acaba, né, os óvulos para a reprodução. Dessa forma, a menopausa, que é a última menstruação, assim é o nome, quer dizer menopausa, é uma pausa da última menstruação, é um fato que ocorre durante o climatério. Então existe uma diferença do climatério para a menopausa, assim, vamos dizer assim, em detalhes, né? O climatério é o período, né, que a mulher vai entrar na menopausa. Esse que é o problema. Esse que varia. Nossa. E é uma variação grande de anos, né? Agora, a menopausa é quando ocorre a última menstruação. Então, a mulher, às vezes, entra no climatério aos 40 anos, mas a última menstruação dela vai ser aos 50. Então, 10 anos sofrendo. A fase vamos dizer assim, de climatério, ela pode variar de 40 a 65 anos de idade, em média. Um período grande, né? E a menopausa acontece, isso, cada uma vai ter a sua menopausa, quer dizer, a última menstruação. Algumas são com 45, outras 48, outras com 50 anos, outras com 52, 54. Enfim, a menopausa vai ser específico de cada pessoa, de cada mulher, de acordo com o que foi a menarca dela, a primeira menstruação. Geralmente as mulheres que têm a primeira menstruação 9 anos de idade, 10 anos de idade, quando criança, a menopausa vem antes, vem aos 45, 46. Aquelas que começaram com a menarca, a primeira menstruação aos 13 anos, pode ter uma tendência de ter a menopausa aos 50. Então, é muito variável. Como que a gente sabe que a gente está chegando aí perto da menopausa, doutor? Começa a falhar, né? As menstruações começam a falhar. Às vezes um mês não vem, passa 2 meses sem ter menstruação, depois volta a ter. Enfim, ocorrem umas falhas, né? E isso pode já estar sinalizando, né? A menstruação, ela pode também ter um caráter irregular. E essa irregularidade, às vezes, confunde com a menopausa. Então, tudo isso é visto com o ginecologista através de exames. Os exames hormonais da mulher, quando a mulher começa a ter uma falha da menstruação após os 40 anos, ela pode procurar um ginecologista, ele vai dosar os exames femininos e ali vai ter uma ideia se ela já está próxima para chegar próxima a ter o último ciclo menstrual. Enfim, pelos exames hormonais dá para se saber. Agora, em média, estatisticamente, em média, a menopausa ocorre aos 50 anos. Uma média. Tá. Lógico, como eu falei, tem pessoas que pode ocorrer 52, outras 46. Doutor, mas é uma média. A gente sabe que, claro, né? O senhor falou aí a primeira situação, a menstruação irregular. Mas nós sempre lembramos primeiramente dos calorões, né? Os fogachos, né, como são falados aí, ondas de calor que a mulher tem. Quando a mulher começa a sentir muito calor, já fala, acho que eu vou entrar na menopausa. Exatamente. Aí tem os sintomas do climatério, né? Os sintomas do climatério já começam antes da mulher ter a menopausa, né? Então, alguns anos antes, algumas mulheres nessa fase já podem sentir essas ondas de calor. O que quer dizer isso? São as alterações dos hormônios. Começam a ter quedas alguns hormônios e elevação de outros. E isso provoca as ondas de calor, o fogacho. Tem períodos que a mulher esquenta, daqui a pouco esfria e volta ao normal. Isso pode estar acompanhado do aumento da transpiração, suor, né, na hora que dá o calor, o fogacho, o calor.
Além disso, pode ter tonturas, palpitações, o coração disparar, né? Suores noturnos, que às vezes prejudicam o sono. Pode começar a ter uma irritabilidade, casos até de depressão, né? Alterações nos órgãos sexuais, como coceira, a secura da mucosa vaginal, né? A mulher vai se tornando mais seca, né? Na parte genital, vaginal, e pode começar a ter os distúrbios menstruais, como eu falei, que é a falha um mês, o outro vem. Além disso, diminuição da libido, desconforto durante uma relação sexual, diminuição do tamanho das mamas. Muita gente vai dizer, mas eu entrei na menopausa, estou no climatério e as mamas cresceram. Aí é gordura. A gente fala de diminuição do tecido mamário, né? Das glândulas da mama. Mas pode ser substituído por gorduras. Aí a mama, em vez de diminuir, cresce pela gordura na ocasião, se não houver algum tipo de, vamos dizer assim, de atividade para que não haja isso, né? E perda da firmeza das mamas, diminuição da elasticidade da pele, aumento da gordura circulante no sangue, aumento da porosidade dos ossos, levando a um quadro de osteopenia ou osteoporose. Isso são alguns sintomas, né? Alguns sinais e sintomas que o climatério começa a evidenciar já antes da menopausa. Então, aí é que tá, né? De repente as mulheres que estão ouvindo agora, deve ter algum desses sintomas, e aí quando começa 10 anos antes, às vezes a pessoa não associa que pode ser o climatério. Sim. E aí fica pesquisando, procurando para ver o que é. Tenho amigas que reclamaram e reclamam que teve muitas dores de cabeça no climatério, muita. E que achava que era enxaqueca, que era outra coisa, e era referente ao climatério. Então, tem que se atentar a isso, né, doutor? Sim, porque, como eu falei no início, o climatério e depois a menopausa, quando acontece, é por problemas de alterações hormonais. E a gente sabe que alterações hormonais provocam dores de cabeça, até enxaquecas. Então a pessoa, às vezes, necessita de, vamos dizer assim, suplementação hormonal ou reposição hormonal. Nem todas, mas algumas podem necessitar. Por isso que eu falei, é importante ir ao médico quando começar os sintomas, mesmo antes da interrupção, na menopausa, procurar já o seu médico, ginecologista, para que ele, através dos exames, já vai identificando a necessidade ou não de algum tratamento. O diagnóstico, então, é feito pelos exames, né? Exames. Os exames vão mostrar, e, lógico, os sintomas da mulher também. O ginecologista, ele vai saber exatamente com aqueles sintomas na história que ele vai coletar, no exame que ele vai fazer, além dos exames de sangue que vão mostrar os hormônios alterados. E a gente quer saber, doutor, um dos tabus, muitas mulheres evitam o tratamento medicamentoso relacionado aí à reposição hormonal. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor? Pois é bem complicado isso. A gente até é difícil dar uma opinião, porque, como eu sempre falo aqui, e falei no primeiro bloco, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma reação diferente a determinado tratamento, determinado medicamento, né? E a gente sabe que a reposição hormonal é uma faca de dois gumes, né? Como fala na gíria, né? Por quê? Ela tem os benefícios e tem os problemas que pode ocasionar, né? Todo mundo sabe que tem mulheres que, por exemplo, não podem usar durante a vida pílulas anticoncepcionais, né? Por quê? Porque tem problemas circulatórios, e a gente sabe que esses hormônios podem piorar a parte circulatória, como as varizes e insuficiência venosa, e aí deixam de usar, usam outros métodos anticonceptivos, né? Enfim, e também na menopausa tem isso. Às vezes a reposição hormonal está indicada, mas às vezes a mulher tem algum problema, alguma patologia
ou alguma situação que o hormônio pode prejudicar a outra situação. Por isso que é complicado, muitas mulheres têm receio de usar, né? Mas eu acho assim, as mulheres que estão ouvindo, que estão entrando na menopausa, ou estão na menopausa e têm dúvidas, procure um médico de confiança e converse com ele. Veja o custo-benefício, a necessidade ou não, a opinião dele. Os médicos ginecologistas vão saber analisar, né, se é interessante fazer a reposição ou não, se é necessário realmente. Muitas pessoas é necessário, né? Se não fizer, vai ter muitos sintomas ou problemas, né? Um dos maiores problemas é a osteoporose, que é os ossos ficarem frágeis, né? E começar a ter fraturas, porque essa queda hormonal na mulher leva a esse problema da osteoporose. Então, gente, o que eu posso dizer da reposição hormonal, do tratamento, tem que ser individualizado, conversar com o seu médico. Existem as medidas gerais, né, que a gente pode orientar. Tem uns tratamentos naturais para os sintomas de fogacho, como é o caso da soja, que é muito utilizada até em cápsulas para melhorar os fogachos. Tem pessoas que se dão bem com isso, outras não. É um tratamento natural, né? Além disso, tem as medidas que pode se fazer, como beber bastante água, né? Praticar exercícios físicos leves regularmente, como caminhadas, usar roupas leves, ambiente sempre fresco, evitar fumo, álcool e qualquer tipo de drogas ou medicamentos, fazer refeições mais leves e mais frequentes, tomar bastante sol, não em exagero, e sempre com filtro de proteção solar. Vamos lembrar disso, né? Diga-se de passagem. Mas são medidas que podem ajudar, mas nada como conversar com o seu médico para saber sobre o medicamento, né? A reposição hormonal ou não. Tem que ser pesado na balança se é interessante, se é necessário ou não. Perfeito. Vamos para as perguntas, doutor? Vamos lá. Tem mensagem de voz. Bom dia, Dani. Bom dia, doutor Basto. Aqui é Luísa dia. do São Luís. Então, eu queria comentar com vocês. Eu tive meus filhos muito cedo, né? Tive a minha primeira filha com 18 anos e com 22 eu tive a minha última filha. E depois que eu tive a minha terceira, que seria a minha terceira filha, depois de 6 meses que ela nasceu, eu nunca mais menstruei. Eu tinha feito laqueadura e eu não passei pelo processo da menopausa. Hoje eu estou com 63 anos e eu não sei o que foi. Se eu passei menopausa durante essa época, eu não sei. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, tá bom? E aí, doutor Bastos, é a Luísa, que depois, né, da sua segunda filha, ela não menstruou mais. E aí, doutor, o que aconteceu, hein? Luísa, bom dia, obrigado pela sua participação. Luísa, pode ter havido uma coincidência após o nascimento da sua segunda filha, você ter entrado na menopausa. Pode acontecer, pode ter sido uma coincidência, né? Não é normal nem comum isso. Se na época você fez exames, nada tinha ali acontecido, enfim, eu não sei se foi dosado na época que não veio mais a menstruação, os hormônios para saber se estava realmente na menopausa, isso deveria ter sido avaliado, mas o fato é que interrompeu. Eu não me lembro a idade que você falou que você tinha quando teve a última filha. Pode ser uma idade já coincidindo. Acho que 36, uma coisa assim que ela falou. Então era muito nova, você era 36 ainda. Pode ter acontecido alguma coisa em relação à produção hormonal e aí suspendeu, né? Ou cessou a ovulação, os óvulos seus cessaram. Isso, como eu falo, cada um é cada um, não tem como a gente generalizar. O fato é que você evoluiu sem nenhum problema, então deve ter sido alguma coisa coincidente, deve ter sido dosado. Não é comum, mas hormônios, aconteceu. mas né? aconteceu. Né, doutor? Exatamente. Olha só, deixa eu ver, é a Mari que mandou aqui pra gente, até relatando. Bom dia, doutor Bastos. Eu sofri um acidente de trânsito, de carro, ela bateu, né, a perna dela e ela sente muita dor no tornozelo direito. Ela fez um ultrassom e deu tendinite. Ela já tomou vários medicamentos e não sara, doutor.
será que tem que fazer alguma cirurgia para melhorar? Enfim. E ela disse que a menstruação dela parou aos 40 anos e sente muito calor. É a Mari. Mari, bom dia, obrigado pela sua participação. Em relação à menstruação, você foi uma pessoa que aos 40 anos já interrompeu, está dentro da faixa, né, que a gente citou logo no início, mas está na faixa e essa interrupção da menstruação já significou a menopausa. E o sintoma que você tem, ondas de calor, é normal, tem que ver com o seu médico o que você pode tomar para aliviar isso aí. Se for muito desagradável, você pode usar alguma coisa para melhorar e tem que avaliar a reposição hormonal ou não. Quanto ao seu trauma, que deu uma tendinite, isso, se não sarou até agora, você precisa voltar ao ortopedista para reavaliar e ver um tratamento, de repente, fisioterápico, não só ficar à base de medicamento, fazer também uma fisioterapia. Normalmente, trauma nos pés, nas pernas, se não tem um repouso muito grande, fica mais difícil a recuperação e às vezes demora mais, porque as nossas pernas e os pés sustentam o nosso peso. Se você tem um trauma ali, uma inflamação num tendão e você não dá repouso a ele, às vezes não cura mesmo. E aí você precisa manter o tratamento e aumentar o repouso. Então, retorne ao ortopedista para reavaliar o caso e reiniciar um tratamento. Doutor, tem uma pergunta aqui da Rai, lá do Potiguara. Não ficou muito claro, não sei se o senhor... Eu até vou colocar aqui para o senhor ler. Tem 56 anos e ainda menstrua, é isso? É normal? Rai, sinto muito calor no frio também. A Rai, doutor. Rai, bom dia. Obrigado pela sua participação. Rai, é aquele negócio, né? Você pode ser até que esteja com 56 anos e ainda tenha menstruação. Isso deve estar no final, mas pode acontecer pessoas que vão com a idade um pouquinho mais além do normal. Como eu citei, a média é 50 anos, mas pode algumas pessoas passarem dessa média e chegar numa idade maior. E o climatério, ele vai até 65 anos tendo sintomas. Então, se você está tendo sintomas, está próximo de interromper, se não interrompeu ainda. E os sintomas podem ser tratados também e acompanhados. Bom dia, doutor Bastos. Estou tendo muita queda de pressão. Pode ser referente à menopausa? Vou fazer 45 anos no sábado. Quem está mandando aqui a pergunta para a gente é a Adriana Lopes. Adriana, bom dia. Obrigado também pela sua participação. Pode sim, Adriana. O desequilíbrio hormonal, né, a queda hormonal, pode levar a diversos problemas, inclusive cardiovasculares, né? E a queda de pressão pode ser em relação a isso. Então, eu digo pode, mas também não vamos rotular. Então a minha queda de pressão é da menopausa. Pode não ser. Pode ser um problema cardiovascular, né? Não vamos subestimar sintomas. Tem o sintoma? Pode ser da menopausa? Pode. Mas que tal ir a um cardiologista e ele fazer uma avaliação? Se não encontrar nada, estiver tudo normal com o seu coração, com a sua circulação, aí podemos dizer até que a menopausa está te ocasionando algum tipo de queda de pressão, e aí ele vai te orientar também o que você deve fazer para melhorar essa pressão. Doutor Bastos, bom dia. No caso, eu não uso, né, medicação, reposição hormonal. O médico deve passar ou eu tenho que pedir? Minha ginecologista nunca passou nada a respeito. Tenho quase 50 anos e já vi mulheres mais jovens dizendo que faz reposição aí hormonal. É a Ju Moura, doutor. Ju, bom dia. Obrigado pela sua participação também. Olha, realmente o critério é do médico, né? Se o médico que você foi não receitou para você, não prescreveu nada, provavelmente ele viu os exames e achou que não é conveniente ou não é necessário. Não é porque outras mulheres, até mais jovens do que você, estão fazendo reposição que você necessita. Tem que ser avaliado. Se o médico não te falou nada, você pode voltar numa consulta e perguntar a ele: doutor, eu não preciso mesmo? Eu não tenho necessidade? E ele vai conversar com você. Não é o paciente que pede para tomar. O paciente pode perguntar para o médico: doutor, o senhor acha que eu necessito da reposição hormonal ou não? Pode fazer uma pergunta. Agora, quem determina, quem vai dizer se é necessário ou não, é o médico. E aí, se ele não falou nada,
provavelmente não necessita, mas você pode perguntar se há necessidade ou não e ele vai te explicar o porquê não. A Valdirene, ela disse, tomo injeção para não ter filhos. Só que essa injeção não vem a menstruação. Eu tenho 45 anos, doutor. A última pergunta aqui. Valdirene, bom dia. Obrigado pela sua participação. Valdirene, as injeções anticoncepcionais, que é para não ter filhos, assim como os comprimidos, são hormônios. E a injeção é uma carga de hormônio maior até do que a pílula. E você toma uma por mês, às vezes a cada 3 meses, ou às vezes a cada 6 meses. E às vezes a carga hormonal é tão grande que a mulher não menstrua. Ela interrompe a menstruação. Isso é efeito do medicamento que você está usando e aí tem que ser conversado com o médico também sobre isso. Perfeito. 10h37, fechamos aqui o Saúde Cidade. Muito obrigada, doutor. Mais uma quinta-feira tão importante aqui falando de saúde e de prevenção. Até a próxima quinta, tá? Eu que agradeço. Obrigado a você, Dani. Obrigado a todos os ouvintes pelo carinho, pela audiência, pelas participações que nos ajudam a fazer este programa. Desejo a todos excelente quinta-feira. Ótimo final de semana. Gente, cuidem-se, fiquem bem. Até quinta. Grande abraço a todos, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, doutora. Até quinta. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.